Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Finalmente chegamos ao nosso Halloween. E no cast de hoje, vamos fazer uma edição especial somente com relatos dos fãs do cast. Várias pessoas me mandaram, porém eu não vou poder ler todas aqui. Então eu selecionei somente os primeiros. Vamos para os nossos relatos? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror especial de Halloween. Submundo Terror Halloween. O primeiro e-mail é da Giovana Colônia. E no e-mail dela está assim: Olá Bruno, tudo bem? Meu nome é Giovana e sou de São Paulo. Comecei a acompanhar seu cast há pouco tempo. E então, realmente gosto muito dele. Parabéns pelo trabalho impecável. Ah, Giovana, que isso? Eu que agradeço você a me ouvir. Continuando. Enfim, irei contar um relato. Isso ocorreu alguns meses atrás. Não me lembro especificamente do dia nem do mês. Minha tia tinha me chamado para ir comprar comida para minha gatinha. Perto de onde eu moro, tem uma avenida bem movimentada. E lá tem 2 lojas que vendem artigos religiosos. E eu tive que passar em uma dessas lojas para ir para o mercadinho. Nisso, a gente passou mais uma vez na frente dessa loja de artigos religiosos. Desde o momento que saí do supermercado, eu senti que algo me seguia, e eu sempre olhava para trás. E nunca tinha ninguém lá. Mas eu tinha certeza absoluta que tinha alguém atrás de mim. Eu cheguei em casa e ok, isso tinha passado. Eu sentei no sofá da sala e a porta que dá para a garagem e para o portão da minha casa estava aberta. Apenas com um portãozinho para separar minha cachorra da minha gata. As duas na época não se davam bem. E então, a minha gata surtou na garagem. Bem em minha frente, ela pulava desesperada, tentando entrar dentro de casa, mas não conseguia por causa do portãozinho que estava impedindo. Ela ficou tão assustada que acabou até por urinar enquanto pulava. Cheguei à conclusão que algo estava me seguindo aquele dia, e essa mesma coisa assustou a minha gata. Nessa mesma época, eu também não estava conseguindo dormir direito. Eu sentia a presença de espíritos em minha volta. Eu sentia eles me observando enquanto eu tentava dormir, ou quando eu estava conversando com os meus amigos sobre como eu estava assustada com aquilo tudo. Depois disso tudo, eu percebi que o sobrenatural realmente existe. Espero que tenha gostado do meu relato. É um relato bem interessante, Giovana. Espero que esteja tudo bem com você. O próximo e-mail foi da Damaris Catarina. Olá, Bruno. Meu nome é Damaris Kitty Camargo e eu sou uma recém-chegada no mundo do podcasts. Estou ouvindo cada episódio desde o início e sempre que posso, mostro um ou outro episódio para os meus amigos. Como pedido, vou contar algo que aconteceu comigo. Quando eu era criança e morava na casa dos fundos do meu tio-avô, sempre brinquei com uma cachorra, uma Doberman alemã toda pretinha chamada Sammy. Eu passei pouco tempo naquela casa, cerca de 1 ano, um pouco ou mais. Minha cama ficava no quarto dos meus avós, pois fui criada por eles. E eu costumava, na verdade ainda tenho esse problema, acordar no meio da noite e ter dificuldade para dormir. Então, tentava voltar ao sono e, se eu não conseguisse, eu chamava meu avô e eles me colocavam na cama deles para que eu enfim dormisse. Uma certa época, eu acordava e ficava sentada tomando coragem para chamar meus avós, pois minha avó tinha deixado bem claro que eu já era grandinha demais para dormir na cama deles. Eu tinha por volta de 7 anos e que meu avô trabalhava cedo. Ele era motorista de ônibus de viagem. E se eu os chamasse no meio da noite, eu atrapalharia o sono de todo mundo. Nessas noites que eu ficava ponderando, eu costumava ficar assistindo a Sammy dormir nos pés do meu avô e às vezes ela acordava e me olhava. E eu via aqueles olhos vermelhos brilhantes no meio daquele quase escuro total e pensava comigo: vou dormir, porque se meu avô levantar, a Sammy vai ficar brava.
Ele vai tirar os pés debaixo dela e aí ela vai rosnar para mim. Era como se fosse uma forma de eu não chamar meus avós à noite. Acontecia com uma boa frequência nos últimos tempos que morei naquela casa. Então, assim que mudamos daquela casa, eu nunca mais vi a Semi. Afinal, ela era do meu tio-avô. Um dia, recente até, há uns 6 anos atrás, estávamos em uma reunião da família e conversando sobre o passado. Em especial, sobre o que meu avô pensaria hoje de mim com piercings em cabelo colorido. Afinal de contas, ele não era muito aberto. Na verdade, ele era bem restritivo com minha mãe e minhas tias, a ponto de não deixar que elas tivessem cabelo curto. Nessa brincadeira de ficar falando dos atuais absurdos que deixariam meu avô doido, minha avó citou que meu avô odiaria ir na minha casa porque eu tinha 5 gatos. E eu, rebatendo a brincadeira, disse: "Ah não, agora você vem me dizer que o vô era do tipo que odeia gatos e ama só os cachorros?" Aí eu comecei a rir. Nisso, minha tia e minha avó me olharam com uma cara de questionamento. E então minha avó disse: "Tá doida, menina? Seu avô detestava bichos." Então soltei minhas lembranças de infância. Falei que várias noites eu acordava e via Semi nos pés do vô. E por isso, deixava de acordar ele porque tinha colocado na minha cabeça que a cachorra ia ficar brava. Até falei que ficava assustada com os olhos vermelhos dela. Mas que depois de crescer um pouco, eu me liguei que a cor era culpa de algum reflexo de luz ou outra coisa assim. A cozinha ficou em total silêncio. Todos meus tios pararam e ficaram olhando para mim. Quando minha avó então disse: "Filha, a Semi nunca nem entrou em casa. Quanto mais dormir nos pés do seu avô. Isso não faz sentido algum." Eu gelei. Principalmente porque o motivo de termos mudado daquela casa foi a morte do meu avô. Ele descobriu que tinha câncer e em torno de 6 meses ele faleceu. Ao mesmo tempo que eu acredito ter visto a Semi nos pés dele. O assunto mudou e todos começaram a falar de assombrações e etc. Mas aquilo para mim era pura e total verdade. Aconteceu sim, e não foi uma única vez. Foram várias. Aí então, agora eu, com 32 anos de idade, ouvindo um podcast, me deparei com esse animal lendário chamado Barghast. Até dizem que ele aparece nas histórias do Harry Potter como sinistro, que admito, meio até sem graça, nunca ter lido e nem assistido aos filmes. Perdão, fandom. Mas de onde diabos uma criança de 7 anos, há exatos 25 anos atrás, tiraria esse bicho da imaginação? Harry Potter nem existia naquela época e eu nem assistia TV porque tínhamos apenas uma TV, e preto e branco. Quem assistia era minha avó e olhe lá, porque gastava muita energia. Tento sempre pensar pelo lado lógico. Uma criança acorda no meio da noite, meio sonolenta, e vê coisas. Ok, mas sempre o mesmo cachorro? Sem contar que meu avô faleceu pouco tempo depois desse período. Enfim, fica aí minha contribuição e espero que essa lembrança sirva para algo mais do que só me assustar até hoje. Parabéns pelo ótimo trabalho e beijos. Damaris, muito obrigado pelo e-mail, foi uma história bem interessante. Se você tiver mais relatos, eu gostaria muito de lê-los ou até mesmo contar aqui no canal. Muito obrigado mesmo. Vamos para a próxima? Esse e-mail é do Lucas Wendel e ele escreveu assim: "Olá Bruno, prazer enorme de deixar meu relato real, onde vou contar uma parte da minha infância. Gosto muito de ouvir seus relatos e dos ouvintes. Cada dia me surpreendo em ouvi-los por você. Espero que o canal cresça com orgulho no peito e tendo muitos inscritos pela frente. Espero que curta e bons pesadelos." Wendel, muito obrigado pelo e-mail, cara. Eu também espero que os ouvintes cresçam e a gente fique cada vez maior. Continuando. Ele chama essa história de O Homem de Preto. E bem, ela começa assim. Quando tinha entre 12 e 13 anos, não me recordo a idade, meu irmão mais velho dormia comigo no nosso quarto antes de sair de casa e se casar. Dormíamos em camas separadas naquele tempo, e certo dia juntamos as camas. Ele do lado da parede e eu no lado do chão, pois ele se mexia muito. Semanas se passaram
E aconteceu que um dia ele acordou com uma silhueta de um homem pálido de uns 2 metros com um olhar sombrio bem na nossa porta. Nesse tempo, não tínhamos porta, era apenas um lençol cobrindo ela. E quando esse homem de preto, bem vestido e com um chapéu em sua cabeça o assustava chegando mais perto, meu irmão se sentiu com medo e começava a fazer um som estranho. E quando ele fazia isso, o homem começava a se afastar mais longe da cama. Eu me acordava com ele fazendo esse som e me chamando para que eu olhasse, mas eu nunca vi nada daquilo que ele me dizia. Acendi a luz e, por incrível que pareça, não vi nada e voltamos a dormir. Isso acontecia quase todas as noites. Falamos sobre esse homem aos nossos pais, mas só nos mandava ir dormir, que isso depois ia desaparecer. Porém, continuou aparecendo e chegava cada vez mais perto da gente. Quer dizer, ele via e eu não. Os dias se passaram e aquilo que ele via tinha sumido. Não sei como, mas ele deixou de ver por um tempo. Só sei que uma noite, enquanto eu estava dormindo, me acordei com meu irmão me chamando, dizendo que ele apareceu de novo. E quando fui me dar conta, eu vi sua silhueta na porta quase perto de mim. Na hora, ficamos com medo e nos cobrimos. E quando fomos ver novamente, ele havia desaparecido. Não tenho certeza para onde ele foi ou se isto foi apenas um sonho na nossa cabeça. Tenho certeza que não foi um sonho. Foi algo real. Nós não conseguimos ver sua face por ele ser muito preto e toda a roupa que usava. Depois daquele dia, não o vimos mais. Meu irmão voltou a dormir tranquilo, assim como eu. E esse homem, desde então, deixou de nos visitar enquanto dormíamos. Até hoje me pergunto onde ele anda. Talvez esteja por aí, atrás de outra vítima. Há relatos de que seria um homem de capa preta que vive aparecendo, não só no quarto, mas em outros lugares assustando quem estiver desprevenido. Hoje posso dizer que não o vi mais. Também não cheguei a perguntar a meu irmão se ele o viu depois desses acontecimentos que presenciamos. Porém, fico receoso de que algum dia ele possa aparecer e ficar me olhando enquanto durmo, sem ao menos perceber que estou sendo observado. Nossa, Wendel, que história estranha. Espero que você esteja bem, cara. Gostaram do especial de Halloween Seres do Submundo? Espero que vocês tenham gostado mesmo. Foi uma semana bem trabalhosa e complicada. Mas em breve tenho mais surpresas para vocês. Até lá, boa noite e bons pesadelos.